Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no canal do IAG, no Lições para a Eternidade. Seja muito bem-vindo mais uma vez para estudarmos a lição de número 11, para darmos continuidade na recapitulação da lição da Escola Sabatina deste trimestre que estamos estudando duas epístolas de Paulo, Filipenses e Colossenses. Já finalizamos o estudo de Filipenses, estamos avançando no estudo de Colossenses, que certamente tem sido uma grande bênção na vida de todos nós. Louvado seja Deus, porque a sua igreja em todo o mundo está estudando a mesma lição. Já parou para pensar nisso? Que bênção! Isso traz, querendo ou não, o aspecto da unidade da igreja. E isso é uma bênção indescritível da parte de Deus para nós. Seja muito bem-vindo ao canal do IAG, caso seja a sua primeira vez. Nós temos aqui diversos conteúdos na área mais teológica, na área também educacional, na área de saúde. Aqui você conhece também um pouco mais do nosso trabalho do Instituto do IAG, Instituto de Agricultura e Evangelismo. Estamos situados na zona rural de Capitólio, no sul do estado de Minas Gerais, e temos avançado em diversas frentes. Temos um vídeo aqui institucional em que você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Estamos também, durante este ano, de uma maneira inédita, tendo diversos tipos de conteúdo, como temos sempre congressos e encontros, nós teremos neste ano seminários. Nós já tivemos agora em janeiro e estamos nos aproximando neste próximo final de semana de um novo seminário com a temática Cristologia. Será o pastor Manuel Ospino, um grande teólogo, pastor, já esteve aqui conosco em outras ocasiões, estará apresentando então este seminário, e o seminário tem um conteúdo um pouco mais robusto, mais profundo da temática que será abordada, que no caso é Cristologia. Se você tem interesse então de participar conosco presencialmente, entre em contato com o número que vai aparecer aqui. Caso não seja possível, nós estaremos disponibilizando todo este conteúdo no clube de membros. Alguns até questionaram, pastor, por que um clube de membros? A palavra ela tem que ser, obviamente, distribuída, publicada, oferecida gratuitamente. Eu concordo, mas aqui nós no IAG temos, vou dar até um exemplo, nós temos livros que são distribuídos gratuitamente e temos livros que são vendidos. Aqui no canal, os principais vídeos e materiais, como Lições para a Eternidade, está disponibilizado gratuitamente, mas nós temos também materiais no formato de vídeo que são pagos. E eu nem quero dizer que cada unidade, que cada vídeo você vai ter que pagar, mas é um valor simbólico, R$ 11,90 por mês, para ter acesso aí a vídeos e materiais que criamos, né? De uma maneira mais profunda, de uma maneira um pouco mais robusta, esse tipo de conteúdo, e você estará apoiando este trabalho que certamente é para Deus, para a salvação de milhares de pessoas, para que o evangelho seja levado a milhares de pessoas, e ao mesmo tempo se alimentando com a palavra de Deus. Então essa é a nossa intenção de abrirmos, que você nos apoie não apenas com as orações, mas com os seus recursos também, como muitos, eu acredito que até a maioria dos que nos acompanham aqui são apoiadores do IAG, louvado seja Deus por isso. Moses Coutinho, como de costume, está aqui nos acompanhando com seus comentários, com a sua presença. Seja muito bem-vindo. Moses, obrigado. Pastor, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Vai ser uma bênção hoje o nosso estudo. Só reforçando sobre o que o pastor acabou de dizer, né, sobre o clube de membros, na verdade, eu diria que ele é uma oportunidade de pessoas que já queriam nos apoiar poderem fazê-lo agora de maneira recorrente, né? É verdade. Tem pessoas que pediram isso, inclusive, gostaria de ser um doador sistemático. Uhum. Isso é um valor pequeno, que qualquer um pode ser um doador sistemático e ajudar na casa de Deus sem sentir peso no seu próprio orçamento e tendo a consciência que está ajudando, né? É verdade. Então que todos aproveitemos, e esse conteúdo aqui vai ficar sempre gratuito, então aproveitem. Exatamente. E antes de iniciarmos com uma oração, apenas para vocês entenderem os desafios que temos, já temos frentes consolidadas aqui no IAG, como a gráfica, a agricultura, a escola missionária presencial, os congressos que realizamos, mas neste ano nós estamos desenvolvendo frentes de trabalho que são um grande desafio, como a própria indústria, já temos a indústria como uma realidade, mas estamos trabalhando para construí-la aqui na sede do IAG, porque ela fica praticamente 1 quilômetro de distância daqui, para nós termos dentro da sede do Instituto a própria indústria e tudo regularizada para que nós atendamos não apenas de uma maneira informal, mas de uma maneira agora os mercados de uma maneira mais formal. Temos também o Tranquilamente, que está avançando, vocês podem acompanhar o trabalho desse spa mental, dessa clínica de saúde,
que pertence ao IAG, mas não está nesta localidade, que está avançando também na parte estrutural, na parte de construção, em tudo aquilo que é necessário para abrir as portas. Estamos avançando também com o EAD, com a plataforma. Na verdade, já iniciamos no final do mês passado, agora de fevereiro, as gravações de conteúdos, de disciplinas que estaremos, se Deus quiser, no início do ano de 2027, disponibilizando essa plataforma, como trabalhos na Angola, Moçambique, dentre outras atividades que estamos desenvolvendo. Então, precisamos de recurso, das orações, da presença de vocês, e aí está o Clube de Membros para apoiar também essas frentes de trabalho. Louvado seja Deus por isso. Vamos então dar continuidade, iniciar com uma oração. Moses, vamos falar com Deus neste momento. Oremos. Pai querido de misericórdia que está nos céus, mas também está conosco. Nós te agradecemos pela nossa vida e a nossa saúde, pelo entendimento que o Senhor concede a cada um de nós da sua palavra. Amém, Senhor. Pela sua palavra em si, porque todas são revelações de Cristo para nós e é o que nós mais necessitamos. Pedimos que neste dia Ele se revele diante dos nossos olhos e nossas mentes e também opere uma transformação em nosso ser para que deixemos o velho homem e vivamos numa novidade de vida em Jesus. Amém, Senhor. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Amém, Senhor. Graças a Deus. Estamos então na lição de número 11, que tem como título Viver com Cristo. E temos aqui a imagem da lição, que é a imagem praticamente da capa da lição, uma imagem bem significativa. Vamos ler primeiramente o verso para memorizar, Colossenses 3, versículo 14, que diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos trabalhar nesta lição, principalmente o capítulo 3 da Epístola aos Colossenses, desde o versículo 1 até o último versículo, analisando ponto por ponto, e eu já posso introduzir que a ênfase dessa lição é a morte do eu. A morte do eu e o ser uma nova criatura em Cristo Jesus, com o viver com Cristo. Cristo em mim, eu em Cristo, para sermos então novas criaturas. E é isso que a imagem apresenta aqui. O que a gente pode comentar um pouquinho dessa imagem, Mose? Sim, quando nós olhamos aqui, eu até mencionei o pastor anteriormente, essa imagem poderia até estar 90 graus virada para cima, porque a lição nos traz essa noção de que Cristo está acima no céu e é para lá que nós devemos olhar e nessa direção que nós devemos andar, não alimentando a carne e aquilo que faz parte simplesmente do corpo, da natureza pecaminosa, que são coisas passadas. Então nós vemos aqui Cristo, né, uma pessoa seguindo. Na verdade, o pastor fez até uma leitura de que poderia ser uma sombra isso aqui, né? Sim, é verdade. Pode falar até mais sobre isso, pastor, do que... É interessante, né? Nós temos aqui coisas associadas ao mundo do lado esquerdo e nós temos Jesus do lado direito. Nós temos do lado esquerdo as coisas do mundo indo para as trevas, dá para perceber que vai ficando cada vez mais escuro, e Jesus indo para uma direção cada vez mais clara e resplandecente. E nós temos essas coisas do mundo também saindo do coração. E ao invés de eu e você sairmos em direção às coisas da terra, temos que sair em direção às coisas dos céus, e nós temos aqui sendo representadas essas coisas celestiais pela pessoa de Jesus Cristo. E é interessante que Jesus está saindo do coração da pessoa, não que ele está deixando, mas está mostrando o caminho a ser seguido. Então pensem nas coisas que são lá do alto, não nas que são aqui da terra. E é interessante que mesmo eu e você, depois de aceitarmos a Cristo, continuamos sendo tentados. A lição vem trabalhando este aspecto também. A tentação continua vindo do coração, exteriormente, interiormente, a tentação continua sendo uma realidade. As lutas da carne, né, da paixão terrena, da natureza pecaminosa, continua sendo uma realidade na vida do cristão. Mas o que você vai escolher? Então aqui em Colossenses, e já avançando para a lição de sábado, Paulo ele vai dar diversos conselhos práticos. E aí é importante, porque a Bíblia, a revelação foi dada por Deus para nós, para que nós a pratiquemos. Muitas vezes a gente fica num campo muito filosófico, especulativo, num campo muito das ideias, mas a Bíblia foi dada para ser praticada. Então quando nós temos aqui Paulo apresentando muitos conselhos práticos, é porque toda essa ideia, toda essa crença e doutrina deve ser assimilada no dia a dia, né, na vida, na realidade da vida das pessoas. Então, diz aqui a própria lição de sábado, seus conselhos, aqui do capítulo 3 de Colossenses, são diretos e aplicáveis a todas as áreas da vida, fortalecendo nossos relacionamentos na igreja
e na sociedade. E aqui eu abro, né, moço, até para a gente falar. Será que o cristão ele tem que ter um equilíbrio? Porque se eu pensar apenas nas coisas do céu, será que eu serei útil na terra? Agora, se eu pensar somente nas coisas da terra, eu serei útil para o céu na terra? Como que a gente pode encontrar, entre aspas, o equilíbrio? Assim, como que deve ser a vida do cristão que ainda vive nesta terra, morreu com Cristo, mas está vivo, no sentido de que continua existindo, morreu para o eu, mas continua vivo. Qual que deve ser aí o relacionamento, né? Sim. A gente pode começar com esse ponto. O fato é que o cristão morreu em Cristo, sim, mas o cristão continua na terra. Essa é uma realidade. Mas o foco do cristão, como nós vimos em Filipenses 3, é que ele está numa corrida que está na terra, mas cujo fim está no céu. Então, a verdadeira pátria dele não é aqui. Ele mora aqui como se ele não fosse daqui. Nós somos, resumindo, embaixadores do reino do céu na terra. Ou seja, nós trabalhamos aqui em prol dos interesses celestiais. Então, quando nós temos esse pensamento, nós vamos estar com os olhos fixos no céu e os pés na terra. E assim nós vamos andando de maneira reta, de maneira que representa realmente o reino que nós dizemos representar aqui, representando bem a nossa pátria e não nos conformando com o mundo. Na verdade, estar no mundo sem lutar, na verdade, é se conformar com o mundo. Quando nós olhamos para cima, nós vemos que temos uma luta constante com as coisas desse mundo. E assim nós aprendemos qual é o nosso papel aqui e como honrar a Deus mesmo estando na terra. Né? Sim. Eu fiquei lembrando, enquanto você estava falando, a respeito da oração de Jesus em João no capítulo 17, que diz assim, versículo 15: Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Mas neste mundo em que eles estão, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha só que interessante. Então, por mais que todo filho de Deus não é deste mundo, ele é santificado, separado pela verdade, que é a palavra de Deus, ele tem uma missão no mundo. Então existem muitos cristãos que têm um pensamento de isolamento, mas está errado. Porque se você de fato é um cristão, tendo como a sua preocupação os interesses celestiais, é dos interesses celestiais a salvação do pecador que está no mundo. Então, o cristão está no mundo, mas ele não deve ser contaminado do mundo. Porque muitos tendem a seguir uma direção contrária à oração de Jesus. Eu não peço que os tire do mundo, porque se eu os tirar do mundo, o que sobra do mundo? Nada, só trevas. Então eu preciso de pessoas que iluminem o mundo, eu preciso de pessoas que revelem o meu caráter ao mundo. Mas estar no mundo não significa usufruir dos prazeres mundanos. Na lição passada nós vimos que as pessoas, e muitos ali com ascendência judaica talvez, e até alguns filósofos ali estavam ensinando a igreja a tentar se purificar e se manter incontaminado do mundo através de práticas exteriores, né? E eles estavam justamente descumprindo a ordem de Jesus nisso. Isso eram coisas que tendiam a levar as pessoas a um afastamento dos outros. Essa é uma realidade. Não que a purificação te deixe se afastar dos outros, pelo contrário, é só pensar em Jesus. Jesus foi purificado? Ele foi um homem puro? E ele se afastou das pessoas? Não. Ele se afastava periodicamente para buscar forças do Pai em oração, e depois ele vinha e usava todas essas forças no serviço, né? Então, a nossa purificação, ela é diferente do que muitas vezes nós temos na nossa mente, né? É uma questão de dentro para fora, não de fora para dentro. E é bem possível que essa tradição toda estivesse vindo de judaizantes, de uma seita farisaica, que eles já tinham esse pensamento de construir barreiras entre o judaísmo e o mundo gentílico, e os cristãos tiveram essas tentações também, né, de se isolarem, mas a gente não pode esquecer de onde a gente veio, e que a gente tem grandes privilégios diante das promessas de Deus, mas a gente também tem uma grande responsabilidade de ser uma revelação do caráter de Deus neste mundo, ser uma bênção na vida das pessoas. E eu fiquei aqui meditando em Mateus 5, 44 e 45, que é o texto que apresenta aqui na lição de sábado, que eu quero ler, que diz: amem os seus inimigos. Isso aqui é natural ou sobrenatural? Sobrenatural. Sobrenatural. Ele fala até princípio impossível.
Impossível na carne, impossível humanamente falando, mas para Deus é possível, é sobrenatural. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Para fazerem o quê? Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Então, nesta semana, nós veremos que viver com Cristo é algo transformador na nossa vida agora e por toda a eternidade. Então, vamos avançar aqui na lição de domingo. Tem mais algum comentário na lição de sábado? Que tem como título Mentalidade Celestial, a lição de domingo. E o texto aqui pede para lermos Colossenses 3, 1 a 4. Vou ler aqui para nós. Colossenses 3, 1 a 4. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Então a lição vem trabalhando essa questão de que a nossa mente deve estar nas coisas celestiais. Vamos trabalhar aí a temática de domingo. Realmente quando nós falamos de uma nova vida, nós morremos em Cristo, nós vivemos em Cristo, às vezes algumas pessoas podem achar, mas como que isso se entende? Qual a lógica desse negócio? O fato é, para nós vivermos isso aqui, nós não precisamos entender plenamente a lógica do negócio, até porque isso é algo que não é um mistério como nós estivemos em Cristo. Uhum. Mas o fato é, se nós entendemos de quando ele morreu nós estávamos nele, ou seja, nós tínhamos uma dívida, quando Jesus morreu, nossa dívida foi paga, então nós estarmos nele significa que agora não devemos mais, nós também devemos entender que agora devemos andar como vivos nele. Por quê? Uhum. Porque estar em Cristo na sua morte não é algo que ele nos força a fazer. Nós achamos às vezes que isso foi forçado, ou seja, ele morreu por todo mundo mesmo. Então agora ele morreu por todos, mas ninguém vai receber os benefícios se não aceitar. Essa é a realidade. Então nós recebemos o benefício. Eu recebi, o pastor, todos os que aceitaram o sacrifício de Jesus receberam em si o benefício da morte expiatória de Cristo. Só que nós não podemos ficar só com isso. Por quê? Porque Jesus não morreu. Se ele tivesse só morrido e ficado morto, tudo bem. Mas ele morreu e ressuscitou. E agora, como nós morremos nele, nós também vivemos nele. Ressuscitamos com ele e agora estamos vivendo nele, no homem interior. E essas coisas realmente não se entendem por um sentimento extraordinário que vai nos levar a uma ação diferente. Não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, isso é o trabalho do Espírito Santo na consciência que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, mas mostrou que tudo isso recaiu em Cristo. O resultado é o quê? Agora, assim como nós aceitamos com alegria o sacrifício expiatório, nós aceitamos com gratidão viver a vida dele. É uma escolha também. É uma escolha induzida pelo Espírito Santo e a força também vem dele para que isso aconteça. Devemos receber com gratidão o chamado de viver uma nova vida. E isso só é possível se nossos pensamentos, isso aqui é uma coisa que eu acho que vai gerar muito nessa lição também, se concentrarem nas coisas do céu, como diz aqui, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Nossa mente tem que estar lá. Viver a nova vida de Cristo é ficar com a mente lá. Mais tempo lá, mais nas coisas de lá e menos nas coisas da terra, onde nosso corpo carnal está. Sim. Então, desde o começo, tudo está pautado em duas coisas. A atitude de Deus para nos dar o poder, para nos dar o perdão, e a decisão humana de aceitar o sacrifício e ser grato por ele. E basicamente isso vai nos trazer essa vivência. Né? É verdade. Eu fiquei pensando aqui, o que são as coisas que são de cima? O que são essas coisas? Né? Eu fiquei pensando também, pensai nas coisas que são de cima. Que coisas são essas que nós devemos pensar? O que está no céu? Está Cristo, está o santuário celestial. Exatamente. Então vamos pensar no que tem no céu. De uma maneira um tanto quanto breve, né? Mas ali está Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ali estão os anjos. Ali está o santuário celestial. Ali está o céu. E a gente pode até pensar no céu de uma maneira física e literal mesmo, um lugar. E o que nós temos na pessoa de Deus? A revelação do seu amor, do seu caráter. Nós temos através do santuário o plano da redenção, que é revelado pelo santuário, a obra de Cristo a nosso favor. Nós temos o próprio céu, nós temos as promessas de Deus. Quais são
as ferramentas dadas pelo céu para nós, que são as coisas do céu também. A oração, a palavra, a obra de testemunhar. Então, todas essas coisas celestiais, o caráter de Deus, o relacionamento com Deus, o plano salvífico, ficar pensando nas coisas que são do céu mesmo, na vida eterna, no próprio céu, na herança dos santos, no aspecto missiológico, todas essas coisas devem ocupar o nosso coração, porque antes, quando nós estávamos vivos para nós mesmos, para o pecado, os nossos pensamentos eram nas coisas terrenas, no egoísmo, no orgulho, nos prazeres da carne, naquilo que nos levaria à perdição, e agora tem que haver uma troca. E eu fiquei pensando numa frase que Paulo expressa aqui, né? Estais mortos. A morte do cristão, ela é algo que deve ser permanente, uma realidade. Romanos 6,23 diz o quê? O salário do pecado é a morte. Todos nós precisamos morrer para os nossos pecados. Todos nós. O salário do pecado é a morte. Cristo pagou na cruz os nossos pecados. Mas eu tenho que morrer em Cristo. Ele morreu no meu lugar. Ele tomou sobre si a minha culpa. Mas eu tenho que morrer em Cristo. A morte, ela é inevitável em relação ao pecado. Tanto que Paulo fala, se vocês já estão mortos, vocês já estão justificados do pecado, porque morreu. O salário do pecado não é a morte? Morreu, então acabou. Pagou o preço. Mas quem que pagou no nosso lugar? Cristo, mas eu tenho que morrer em Cristo. E como você bem disse, Cristo não permanece na sepultura, ele ressuscita. E assim como Cristo vive, nós precisamos hoje, estando mortos para aquela velha vida, nós precisamos viver para uma nova vida, né? Pensando e fazendo as coisas que são do alto, do céu, sermos novas criaturas. É interessante nós pensarmos que, na verdade, essa morte do eu é algo realmente mental dentro de nós. Porque, às vezes, se abstrai tanto a questão do que seria a morte do eu, como que morre o eu. Na verdade, a morte do eu é algo tão mental que nós podemos, de vez em quando, dar umas ressuscitadas, né? Que é quando? Quando nós desviamos o olhar. O velho homem quando o velho homem volta, é por quê? Porque você parou de olhar para Cristo. E quando você olha para Cristo, você vê que você está morto. Você não pode mais ser o velho homem, não tem como. Mas o próprio Lutero, é atribuída a ele a frase, né? De que ele disse que achava que o velho homem teria morrido nas águas do batismo, mas ele descobriu que ele sabia nadar. Então ele tinha que afogá-lo todos os dias. Basicamente, a nossa mente tem que ser definida através da contemplação do sacrifício de Cristo para nós entendermos, estamos mortos também. E aí, se nós estamos vivos, é como disse Gálatas, a vida que agora vivemos é pela fé no Filho de Deus. E isso vai nos conduzir a boas obras, né? Então, nós devemos pensar menos sobre o mundo, falar menos sobre o mundo, sobre os atrativos do mundo, sobre a própria fraqueza da carne pecaminosa, parar de meditar nessas coisas, meditar mais, como o pastor disse, né, de Jesus, do poder dele para vencer, da vida santa que ele levou na terra e da obra que ele faz por nós hoje. Tudo isso. Amém, amém. E em consonância com isso que você afirmou, 2 Coríntios, que é o texto que a lição também apresenta, 4,16, afirma que a renovação ela tem que ser diária. Diária. E fique pensando aqui comigo, Moses, em relação às marcas da morte no corpo de Cristo. Por mais que a gente olhe para as marcas da cruz no corpo de Cristo como algo assim, por que ele traz até hoje as marcas? Se eu tenho marcas causadas pelo mundo de pecado e morro, quando eu ressuscitar, meu corpo será perfeito. Mas por que Jesus não ressuscitou com um corpo perfeito? Por mais que é perfeito, no sentido assim, faltou um corpo glorioso, perfeito, mas por que essas cicatrizes permaneceram? Porque ali são troféus de vitória para Cristo. Aquilo ali não é vergonha para ele, aquilo ali é o símbolo do seu poder, da sua autoridade. Que vai manter a vitória dele pela eternidade, no sentido de que ele não morreu só para mostrar eu sou capaz de viver uma vida pura. Ele morreu para vencer de maneira universal o pecado. Esse aqui vai ser a prova, olha, eu venci o pecado. É um troféu para ele, não é uma vergonha. Então nós devemos trazer também no homem interior as marcas da morte do pecado em Cristo. Ou seja, tem que ser algo permanente, né? E essa renovação ela precisa ser diária. O homem precisa estar morto, e quem está morto não pensa, quem está morto não deseja. Mas se você está vivo agora em Cristo, você vai pensar nas coisas que são do alto, porque Cristo está onde? Aqui na terra ou no céu? Ele está no céu, então esteja com Cristo, né? Vivendo aqui na terra, sendo um representante dele na terra,
mas pense nas coisas que são lá do alto, e que isso seja uma realidade. Diz aqui, a maneira como vivemos essa realidade certamente não deve ficar escondida. Isso tem que transparecer nos tratos, nos diálogos, nos relacionamentos, no trabalho, no dia a dia mesmo do cristão, isso tem que transparecer que somos novas criaturas. Vamos avançar aqui, lição de segunda-feira, como título, acabe com a mentalidade terrena. Eu prefiro a expressão de Paulo no versículo 5, mortificai ou fazei, pois, morrer. E é interessante que quem faz morrer? Sou eu? É Deus em mim? Quem que faz morrer a natureza terrena e pecaminosa? Vamos ler aqui o que diz, né? Colossenses 3, 5 e 6, que diz, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, como que eu posso fazer morrer essas coisas terrenas e pecaminosas na minha vida? Como nós dissemos anteriormente, né? Quanto mais atenção nós damos ao corpo e aquilo que o cerca, mais nós vamos fortalecê-lo. Essa é a realidade. Pensar muito nos nossos desejos, pensar muito e alimentar pensamentos que incitarão os nossos desejos, pensar em coisas, né, que nós já sabemos que temos. Vamos supor, vou colocar um exemplo histórico aqui. Uma pessoa tem uma fraqueza com o álcool e vai ficar pensando ou se colocando em situações nas quais vai lembrar e trazer aquele desejo mais uma vez. São maneiras de alimentar a força da carne pecaminosa. Então, quanto mais nós pensamos nos próprios desejos e alimentamos pensamentos que incitarão os desejos, quanto mais nós dissermos palavras que incitem a mesma coisa, quanto mais, até mesmo, nós paremos para ficar meditando nas nossas fraquezas e tentações, às vezes nós achamos que mortificar o corpo é apenas, ou viver uma vida de acordo com o que nós estamos buscando aqui nesse texto, é apenas pensar nas coisas celestes e não pensar nas coisas do pecado, nas coisas do mundo, no sentido de que atrativos. Mas demorar os pensamentos na debilidade humana também fortalece a natureza humana. É verdade. Então, quanto mais nós fortalece a fraqueza. Exato. Quanto mais nós pensamos na fraqueza, na dificuldade, no pecado, mais nós ficamos presos ali dentro. Então, são maneiras de fortalecer o corpo. E como é que nós minaremos essa força? Trocando os tipos de pensamento. Quando nós focamos em coisas diferentes. Lutar contra o corpo, lutar contra a mente carnal, não é uma luta solo, na verdade, né? É uma luta na qual a nossa única arma real que funciona contra a carne é estar olhando para cima. Como? Disciplinando a mente. Disciplinando a mente é pensar nas coisas do alto, não alimentando conversas sobre incredulidade, dificuldade, mas sendo transformados, né, pela renovação da nossa mente. É o que o próprio Paulo diz. Meditando nas coisas celestes. Nós já dissemos na lição anterior, e o foco da lição realmente é esse. Pensar naquilo que edifica, não na dificuldade, não no tamanho da montanha, não nos desejos pecaminosos. Tudo aquilo que está na carne, e que nós vimos aqui, né, fornicação, impureza, afeição desordenada, todas essas coisas, quanto mais nós meditarmos, mais força nós damos à carne para cair nessas tentações. Sim, é uma realidade mesmo. E eu fiquei pensando num texto de Ellen White, faltou eu trazer aqui a referência, mas depois vocês podem pesquisar, em que ela menciona que o ato de expulsar o pecado da alma ou do coração é do homem, não é de Deus. Daí você fica pensando assim, mas parece que daí é um tanto quanto meritório da parte do homem. Mas não. O ponto é, quem nos dá força, quem nos dá poder para expulsarmos esses pecados do coração é Cristo. Mas não é independentemente do exercício da vontade humana. Então, vou dar um exemplo aqui do que o próprio Tiago fala do processo da tentação. Nós somos atraídos, nós somos enredados, não vou falar nem engodados no sentido de que já caiu no engano, mas nós somos enredados, é uma circunstância pelas nossas próprias concupiscências, os desejos da carne pecaminosos. Quando esses desejos nos atraem, nós precisamos conceber esses desejos, ou seja, ter um relacionamento com esses desejos carnais, a concupiscência precisa engravidar, e o bebezinho que vai estar na barriga da concupiscência se chama pecado, e o pecado, uma vez que nasce, é a morte. Então, a concupiscência é concebida através do quê? Do exercício da escolha.
Então, por mais que nós morremos em Cristo, temos que pensar nas coisas que são do alto, nós somos constantemente tentados a pensarmos nas coisas da terra, que é o que a palavra apresenta aqui, né? A fornicação, a impureza, a avareza, etc. Então, quem que nos dá poder e força para expulsarmos isso do coração? Falarmos assim, não, essa ave não vai fazer ninho na minha cabeça. Quem que já te dá força e poder? Cristo. Mas a escolha de quem? Alimentar ou não aqueles desejos pecaminosos? A escolha é sua, a escolha é minha. Então, neste sentido, o ato de expulsar é nosso, que tem que ser unido à ação, à escolha de expulsar. Senhor, não quero pensar nessas coisas terrenas, e tentação não é pecado, isso é um tanto quanto involuntário. Eu não preciso estar aqui olhando uma revista pornográfica, assistindo um vídeo para coisas pecaminosas virem. Elas vêm. Eu tô andando, tô olhando pro nada, assim, pra natureza, e um negócio pecaminoso vem. Por quê? Tanto de tendências herdadas, como de tendências cultivadas da vida, aquele negócio está na minha cabeça. Vem um tanto quanto involuntariamente. Isso é pecado? Não, é tentação. Agora, a partir do momento que eu alimentar esse desejo pecaminoso, esse pensamento pecaminoso, aí passa a ser o pecado. A escolha é nossa. Mas Cristo está sempre ao nosso lado falando, eu estou à tua destra, eu estou aqui para te fortalecer, te dar poder para eliminar esses pensamentos e desejos pecaminosos e te dar novos pensamentos e desejos que são celestiais, que vai elevar a natureza humana a princípios que são puros, santos, verdadeiros, justos, tudo aquilo que nós lemos em Filipenses capítulo 4, verso 8. Então aqui a lição diz, né? Fomos ressuscitados com Cristo, só conseguimos abandonar as coisas terrenas por quê? Porque fomos ressuscitados com Cristo e recebemos dele a vida espiritual e o poder para expulsar essas coisas da nossa mente e da nossa vida, mas não independentemente de nós. Tem que haver essa união divina e humana para que esta obra de Cristo seja realizada em nosso coração. Amém. Então daí vem o texto de Paulo que faz total sentido, que uma outra tradução no final da lição diz aqui, ó, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. É mortificar mesmo, é matar. Morte. É morte, faça morrer. Tem até um imperativo, né? Mortificar, é uma ordem, porque se nós não obedecermos esta ordem espiritual, continuaremos ainda amando as coisas deste mundo, e quem ama as coisas deste mundo, o amor do Pai não está nele. É um assunto sério, né, moço? Muito sério. Eu acredito que a ciência da salvação, essa lição está trabalhando de uma maneira prática e real, que nós devemos exercitar dia após dia. Vamos aqui para a lição de terça, que tem como título Renovados em Conhecimento, ou seja, tem que ser novos conhecimentos, né? Novos pensamentos. Colossenses 3, 6 a 11. Lê para nós, moça. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há judeu nem grego, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Amém, que maravilha. Eu anotei aqui de uma maneira um tanto quanto breve, né, que a ênfase está no despir-se e no vestir-se, no despojar e no revestir. E eu fiquei pensando assim, despojar, porque o despojo normalmente ele é algo que você toma do seu inimigo numa situação de vitória numa guerra. Eu falei, vou pesquisar um pouquinho mais sobre essa palavra despojar. Daí tem o sentido da própria palavra no grego, né, de tirar, lançar fora, deitar de lado. Então não é algo que você tem que carregar, você tem que jogar fora, porque o despojo você toma para si. Eu falei, despojar... nós podemos até imaginar que o inimigo está fugindo, e para fugir, ou seja, vamos imaginar que nós somos esse inimigo agora. Nós temos que largar tudo que estava para cima, deixa tudo para trás e vamos embora. Isso, a gente não quer despojo nenhum. Exatamente, tipo assim, o inimigo foi derrotado por Cristo e debaixo dos nossos joelhos através de Cristo Jesus. Profeticamente ele ainda não foi destruído, mas
Já Mas foi ele ainda- profeticamente derrotado, né? Isso. A única coisa que pode nos manter unidos a ele é essas coisas, esses despojos, se nós nos agarrarmos a eles. Ele foi derrotado de uma maneira cósmica e universal, mas ele tem que ser derrotado na sua vida. Mas você não pode tomar despojo de Satanás. Na verdade, você tem que lançar tudo fora que pertence a ele e ao mundo. E se revestir. E o despojar está no sentido de eliminar, lançar fora, tirar, deitar de lado. E agora que você tirou essa veste, né, de pecado velha, do velho homem do mundo, você não vai permanecer nu. Você tem que ser vestido com a justiça de Cristo, com aquilo que revela o seu caráter. Eu achei isso maravilhoso, é uma ilustração maravilhosa, né? Certamente. E uma outra coisa que eu percebi, pastor, se nós formos ler aqui, é que ele, nessa lição de terça, ele vem, parece que é uma continuação do anterior em um aspecto. No verso 5, nós vemos lá que são mencionados alguns pecados. Fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência e avareza. Todas essas coisas são pecados próprios, certo? Eu sou avarento, eu não consigo contaminar alguém com a avareza necessariamente, no sentido de é um pecado próprio, interior, do homem interior. Mas agora os pecados que são mencionados aqui embaixo são pecados, do versos 8 a 11, né, que parecem focar na convivência humana. Porque todos eles são pecados com os quais eu afeto os outros. É verdade. Olha aqui, olha. É verdade. Despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, de blasfêmia, comunicação obscena da vossa boca, mentira. Todas essas são coisas que afetam os outros. Ou seja, se nós cremos que ressuscitamos em Cristo, nós cremos que morremos em Cristo e ressuscitamos nele, primeiro, nós mesmos não nos pertencemos, pertencemos a ele. Então, nós não vamos cultivar os sentimentos que nós queremos, ou aqueles da nossa antiga natureza. Agora estamos em um novo corpo, literalmente no corpo de Cristo. Nós temos dois endereços, um endereço aqui na terra e outro endereço no céu ao lado de Deus, que está na pessoa de Cristo. Portanto, em nosso corpo não vamos cultivar fornicação, impureza e nada daquilo que nos satisfazia. Mas, se também cremos que estamos em Cristo, nós trataremos o semelhante como ele trataria também. Então, viver a nova vida tanto nos purifica como nos prepara para servir melhor o semelhante. E essa é a realidade. Nós não vamos nos demorar criticando, condenando, maldizendo ou alimentando maus sentimentos contra aqueles por quem Cristo morreu. Então, são duas coisas interessantes que eu vi. Excelente, muito bom mesmo. Eu fiquei pensando nessa imagem do despir-se, né? Eu não sei se você já viu, Moço, uma imagem que tem um homem maltrapilho, com uma vestimenta assim bem imunda, e você tem Jesus com uma vestimenta resplandecente nas mãos, vestindo esse homem ainda com uma vestimenta imunda. Eu não sei se você aí de casa que está nos acompanhando já viu essa imagem, deixe aí nos comentários se já viu e tal, mas eu lembro isso nitidamente. Se eu não me engano, posso estar muito equivocado no que eu estou falando, essa imagem foi até uma capa de uma lição da escola sabatina. Isso eu vou falar entre, porque eu lembro que foi no período do teológico que eu fiz, entre 2010 e 2013. Foi alguma coisa assim nesses 4 anos, né? Entre 2010 a 2013 teve uma lição que teve uma capa ou trouxe uma imagem relacionada a isso. Só que essa imagem, ela está teologicamente equivocada. Principalmente quando analisamos aqui Colossenses 3, poderíamos até mencionar o texto de Zacarias, né? Do sumo sacerdote Josué, em que tinha o diabo ali acusando, e tem até a repreensão, enfim, e tem a ordem para que a vestimenta fosse tirada e ele fosse vestido com uma nova vestimenta. E nós temos aqui esse linguajar em Colossenses do despir-se, do remover essa veste velha, o velho homem, essas obras mundanas e de rompimento de relacionamento para com Deus e o próximo, e você se revestir com o quê? Com a justiça de Cristo, com o novo homem, né? Que mantém esse relacionamento com Deus, que mantém esse relacionamento com o próximo, que revela traços que diz aqui o versículo 12, né? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, benignidade, humildade, mansidão, que é tudo fruto do Espírito Santo. Então, a justiça de Cristo, ela não é uma capa que cobre pecado, ela é uma capa que remove pecado. É o que a gente lê constantemente no Espírito de Profecia também. Outras frases de Ellen White: Deus não nos salva em pecado, Ele nos salva do pecado. Então, a gente tem que entender que o cristão ele tem que ser de fato uma nova pessoa, né? Ele vai falar diferente do que ele falava antes, ele vai comer diferente, ele vai se vestir diferente, ele vai desejar novas coisas, fazer novos planos de vida.
Hoje você conversa com um cristão, parece que se veste igual a uma pessoa mundana, come igual, tem os mesmos sonhos e planos, alguma coisa tá errada, mas eu creio em Jesus. É que eu creio em Jesus, mas eu continuo vestindo a roupa humana do pecado? Eu fico pensando, não faz sentido isso. O cristão, ele tem que ser diferente mesmo. Sim. Ele tem que ser diferente em tudo mesmo, na família, no casamento, na educação dos filhos, tem que ser, é um alienígena no planeta Terra mesmo. Como nós dissemos no começo, né? Se ele é um embaixador, ele deve representar o lugar de onde ele é, que no caso é o céu. Só que estando aqui, ele vai representar aqui. Ou seja, é para os outros verem mesmo de onde ele é. Exatamente. Perceberem através da língua, do tipo de palavras que são faladas, da postura, o tipo de roupas. Todo país tem a sua cultura e seus costumes e a sua tradição, sua maneira de viver. Então a nossa, como nós moramos no céu, deve ser assim. Por mais que pareça estranho estar na Terra com os modos do céu, é esse o nosso chamado. Exatamente. Por mais que Paulo fale, né, me fiz gentil para os gentios, me fiz de tudo para alcançar o máximo de pessoas possíveis, dentro daquela cultura, qual que é a roupa que tem mais modéstia? Esse é o ponto, porque, mas a gente tem que se misturar, concordo, mas não rompendo e comprometendo princípios. Esses dias alguém me comentou que tinham pessoas mencionando evangélicas, falando, não estou generalizando, né? Alguns diziam bem assim, olha, eu creio que nós devemos sim ir lá para o meio de onde está o pessoal no carnaval, porque nós temos que testemunhar. E a pessoa vai, mas até hoje eu não sei como que se testemunha lá no meio. Então. Até hoje eu não entendo isso, né? Uma pessoa que tem a cidadania celestial, ela nem vai a certos lugares, não porque ela não queira salvar pessoas, mas essa é a melhor maneira de salvar as pessoas. Então. Né? Jesus, ele se misturava com os publicanos e pecadores quando aquilo poderia ser usado para o bem, mas podemos nós nos colocar em qualquer lugar que vai dar certo isso? Exatamente. Então quer dizer que agora ser testemunha é simplesmente ser e entrar, igual Daniel, só que eu escolho para a Babilônia. Exatamente. Em vez de ser enviado, eu escolho. Então, que não seja essa nossa atitude também, né? Que nós mantenhamos uma postura digna de filhos do céu e encontremos as pessoas onde nós estivermos e sejamos ali luz. Amém. Louvado seja Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esses tipos de missão apaixonadas e emocionadas, né, que acaba comprometendo muitos jovens. Eu já vi algumas estratégias dessa, que até o pastor levou um grupo de jovens, só que quando ele viu, olhou para os jovens, eles estavam pulando carnaval lá. Então assim, o pastor levou as ovelhas para o meio dos lobos. O pastor tem que proteger as ovelhas, né, e ser sábio, ser prudente, evangelizar, ser uma bênção na vida das pessoas, mas ao mesmo tempo tem que ter toda a prudência e não se colocar numa circunstância em que você será engolido pelo mundo. Isso é irrazoável, né? Vamos avançar, lição de quarta-feira, que tem como título O Caráter da Nova Vida. E o texto traz aqui Colossenses 3, 12 a 14. Vou ler aqui para nós. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos, olha só, de amor, que é o vínculo da perfeição. Então nós temos aqui as credenciais do cristão, né? As credenciais dessa nova vida, dessa nova vestimenta que é a vestimenta da justiça de Cristo, o fruto do Espírito. Amém. Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Os versos anteriores vieram condenando várias obras da carne, várias obras ali da carne mesmo, e o abster-se dessas obras, ele pode ser operado de duas maneiras, e uma delas é superficial. Então, por exemplo, eu posso não maldizer, posso não blasfemar, posso não fornicar, para manter uma boa aparência, para manter essa aparência de piedade, né, ou por medo das consequências. São maneiras de realmente tentar viver aquelas coisas. Mas agora, Paulo cita virtudes que só podem existir no coração convertido. Exatamente. É isso aqui que realmente vai fazer a diferença entre quem é filho de Deus e quem não é. Então, quando nós olhamos as virtudes que ele coloca, entranhas de misericórdia. O que é entranhas de misericórdia? É uma misericórdia que sai lá de dentro, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a humildade. E depois ele falar todas essas coisas, ele menciona o seguinte, verso 14 mais uma vez.
Sobre todas essas coisas revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Inclusive, no texto original, eu poderia ler assim, porque os itálicos estão acrescentados. E sobre todas essas coisas de caridade, que é o vínculo da perfeição. Então ele diz, no verso 12, revesti-vos, pois, se revistam dessas coisas. Só que no verso 14 ele não fala revesti-vos. E quando nós olhamos para o cinto, e vamos colocar a palavra vínculo dessa maneira aqui, porque é uma coisa que une, ele diz, coloquem todas essas roupas, todas essas vestes, e sobre todas elas coloquem aquilo que une todas elas, aquilo que ajusta todas elas no corpo para que a veste esteja perfeita. Porque eu posso dizer que se nós tentarmos enfiar obras na nossa vida mesmo e sobre boas... porque o texto diz, e sobre tudo isso, revestivos é como se fosse uma outra vestimenta. Exato, algo que une, que aperta todas elas, é o que está dizendo, é o vínculo da perfeição, ou seja, as obras, se forem tentadas ser colocadas sem esse vínculo, vai parecer desajustado. Dá para perceber quando uma pessoa está forçando a caridade, quando a pessoa está forçando a humildade. É verdade. Agora, quando tudo isso é motivado, unido e ajustado pelo amor, que é o único princípio da verdadeira obediência, da verdadeira santidade, então a pessoa está perfeitamente vestida. Não adianta tentar adicionar boas obras à nossa vida se a origem delas não for o amor. E é por isso que nós dissemos, primeiro, reconhecer que Cristo se ofereceu por nós. Isso deve nos fazer querer estar com Ele, se entendemos a malignidade do pecado. Nisso nós vamos ter gratidão, e a gratidão vai despertar o amor em nós. E só assim nós teremos boas atitudes. É por isso que nós não podemos começar o caminho de trás para frente, tentando conquistar a salvação através das boas obras, ou de qualquer outra maneira nesse aspecto, mas pelo contrário, buscar primeiro olhar para Cristo, porque a fonte do amor não é humana. É verdade. Não nasce amor no coração humano é de fora para dentro, né? Vamos imaginar uma horta. O amor não é a erva daninha. Ele não sai nascendo e você tem que arrancar do excesso que tem. Pelo contrário, ele é aquela verdura que dá trabalho de cultivar, que tem que vir alguém, um agricultor experiente, plantar ele no meio. É isso. E nosso coração é a terra. Então nunca vai nascer amor espontâneo. O que nasce espontaneamente é a erva daninha. O que nasce realmente para frutificar é o amor que é plantado por alguém. E esse alguém é Jesus. Ele não nasce naturalmente. Assim, nós cumpriremos a missão de compartilhar as virtudes de Cristo. Compartilhar as virtudes de Cristo só é possível com um cristão que aprendeu a amar. Olha só esse texto aqui no final da lição. Nenhuma influência que possa rodear a alma tem mais poder do que uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do evangelho é um cristão que sabe amar e que é amável. Amém. Ou seja, a perfeição realmente reside ou só é possível quando há amor. Ninguém conseguirá ser perfeito sem amor. Eu fiquei pensando na lição lá de sábado, para que vos torneis filho do vosso Pai Celestial, que é a revelação do amor que não faz acepção de pessoas, porque Deus ele ama o bom e ele ama o mal, ele faz nascer o sol e descer a chuva sobre bons e maus, ou seja, ele ama sem fazer acepção de pessoas, é um amor incondicional, e só pode amar na mesma esfera da natureza divina aquele que participa da natureza do Pai. Porque eu não tenho filho cachorra, eu tenho uma cachorra, mas não é minha filha. Ela não tem a minha natureza, por mais que eu a ame, eu cuide dela, eu cuido dos meus animais, mas ele não é da minha natureza. Agora os meus filhos participam da minha natureza, e a natureza de Deus é amor. Deus ele não sente amor, ele é por natureza a definição de amor, ele é a fonte do amor. E se eu sou filho de Deus, não tem como eu ser egoísmo, não tem como eu ser orgulho, não tem como eu ser coisas contrárias ao amor. Se eu participo da natureza do meu Pai, que é Deus, eu preciso também ser amor. Isso é sobrenatural, isso tem que vir de fora para dentro, tem que ser implantado no coração. E como que funciona esse processo? Eu gostei da sua fala inicial na recapitulação, Mose, porque você fala que isso é de fato algo sobrenatural, é um tanto quanto inexplicável. É o que Jesus fala para Nicodemos no capítulo 3 do Evangelho de João. O Espírito é como o vento, você não sabe nem de onde veio nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito, ou seja, a obra do Espírito é difícil você determinar o início, o movimento. Diz que ninguém precisa saber com exatidão quando isso aconteceu. Exatamente. A gente simplesmente vê os resultados. Exatamente. Quando que aquele brotinho, não sei se foi ontem. É como, vamos imaginar, até... Mas é evidente, o fruto é evidente. Não que seja a figura perfeita, mas vamos supor. Quem você já tentou pensar bem assim? Eu já tentei. Nossa, eu vou tentar para ver quando é que eu vou dormir.
percebe? Tipo assim, Você só acorda no outro dia e sabe que descansou. você nem sabe a mas hora que você você não percebe, apagou. ninguém percebe. É isso. Exatamente. Então, a gente vê que é uma ação de fato de Deus. Eu fiquei pensando aqui no texto também de Colossenses em dois aspectos, no assim como, ou seja, Cristo é o nosso exemplo, e se Ele fez pelo poder dele, é possível Ele fazer em nós. É possível replicarmos em nós, ou Ele replicar em nós, eu gosto, não que eu tenha que repetir a vitória, mas Cristo quer vencer em mim, esse é o ponto. Qual que é a promessa para a igreja de Laodiceia? Assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono, vocês também se assentarão com Deus o Pai no seu trono, ou seja, assim como eu venci. Esse assim como ele é muito importante, porque ele nos dá o exemplo, nos dá o modelo. Como que nós devemos perdoar ao semelhante? Assim como Cristo perdoou. Então, de quem parte a reconciliação? Da parte que ofendeu ou da parte que foi ofendida biblicamente? Da que foi ofendida. Da que foi ofendida. Então, muitos estão até esperando. Quando Jesus dá o conselho sobre isso, ele fala, se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Vai você ter com ele. Exatamente. Se o teu irmão tem algo contra ti, você vai oferecer o sacrifício, deixa ali e vai. Ou seja, Deus não chama quem ofendeu a vir. Ele diz, você que foi ofendido, você que sabe como resolver a situação, vai você. E faz sentido isso porque se você é a parte que foi ofendida, aquele que te ofendeu está numa condição racional pior do que a sua. Então, se você está numa serenidade mental, espiritual, racional, numa posição superior à daquela pessoa que te ofendeu, quem que tem que ser mais maduro na situação? É o pai ou é o filho? Numa situação, estou colocando... É o pai que tem que tomar a atitude do aconselhamento, de apontar o caminho correto. Não dá para esperar que as pessoas deem aquilo que elas não têm para dar. A gente tem que ter essa noção nos relacionamentos humanos. Às vezes a gente quer que as pessoas deem algo que elas não têm para oferecer. Então, se você tem para oferecer, ofereça. Se você tem para oferecer o perdão, se você é filho de Deus e tem para oferecer, vai, se reconcilie, ofereça o perdão, a misericórdia. Ah, mas se a pessoa não enxergar que ela que errou, você não está indo para fazer ela enxergar. Você está falando, indo para ela e falar, olha, se eu errei em alguma coisa, me perdoe, e aquilo que você fez comigo, também te perdoo. E ponto. E deixa Deus trabalhar no coração dela. Você vai amontoar brasas vivas, como diz Paulo, né? Então, assim como, ele é muito importante. E olha só o quanto é importante o assim como em relação ao amor. João capítulo 13, olha aqui, moço, que interessante, versos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas isso não é novo, está lá em Levítico 19, 18. Mas agora vem o novo. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, é o que diz aqui o texto de Ellen White, né? O maior argumento em favor do evangelho de que nós somos cristãos é o amor que temos uns para com os outros, não somente pelos de dentro, mas pelos de fora. E aqui é o segundo ponto que eu queria comentar do texto, da palavra suportar, que eu poderia traduzir como, alguns dizem, não, aqui não é suportar de falar paciência, dar suporte, não, aqui é suportar mesmo. O contexto nas duas vezes que aparece, literalmente, o irmão é uma pedra. É um mala, né? Igual é difícil. Aquela pessoa difícil de você lidar, você tem que ter tolerância, você tem que ter paciência. É esse sentido mesmo de... Jesus teve que aguentar as pessoas que estavam ao seu redor e ele a suportou em amor, né? É literalmente como se você tivesse que carregar aquela pessoa. É isso, tipo, ele é um peso, mas não deixa ele na estrada, carrega. Não... E aqui eu quero falar um ponto interessante sobre isso, moços. É mais fácil nós sermos tolerantes para com os de fora do que para com os de dentro. Isso é verdade. E eu vou trazer uma realidade dentro da tua casa. O Moses vai lá em casa, dou suco de uva para ele no sofá de casa. Ele vai lá e derrama suco de uva no sofá. Não, Moses, tá tudo certo, eu limpo. E você é tolerante com o erro e com a falta dessa pessoa que vem de fora. Mas vai teu filho derramar suco de uva no sofá. Eu já falei que não é para tomar suco de uva. Dificilmente nós somos tolerantes para com os de dentro. Então, para com os de fora, a gente tolera, mas nós temos que principalmente evidenciar essa tolerância para com os de dentro. Para com aqueles que são imaturos, inexperientes, para aqueles que falam bobagem, para aqueles que estão querendo seguir uma direção errada.
é a paciência, a tolerância. E como? Como que eu posso fazer isso? Apenas se eu for filho de Deus. Amém. É um desafio tremendo, né? Amém. Realmente. É uma lição para tacar o dedo na Meditação ferida, pra assim todas mesmo. Vamos aqui então partir para o fim, lição de quinta, que vem falando a respeito dessa nova vida que temos que ter, que estamos trabalhando constantemente esse aspecto, né, da nova vida. Versos 16 e 17 agora de Colossenses 3, que diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, ou seja, de uma maneira que transborde, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos comentar então um pouco aí. Eu gostaria de fazer um comentário rápido, pastor, antes, sobre o verso 15, que a lição comenta rapidamente aqui, né, apenas. Mas eu acho interessante nós até levarmos da seguinte maneira. Ele diz: a paz de Deus seja o árbitro em vossos corações. O que é um árbitro? O árbitro é aquele que toma a decisão. Né? Estando na partida, quem tem o direito é o que domina, quem tem o controle, quem diz o que vai e o que não vai acontecer, o que pode e o que não pode. E aqui está dizendo que é a paz que deve ditar o que vai acontecer no nosso coração. E é assim que muitas vezes nós perdemos a paz de Deus, quando nós agimos contra a consciência. É exatamente isso que faz muitas pessoas se afastarem de Jesus e demorarem tanto para voltar atrás. É isso que fez Maria perder Jesus por 3 dias. Ela até pensou em algum momento, onde está Jesus? Mas aí não deixou, passou por alto aquela inquietação quanto ao que era correto, que era encontrar Jesus, e o perdeu por 3 dias. E assim acontece conosco quando nós permitirmos por um pequeno momento tomar decisões que não nos deixam em paz. E eu vou dizer a verdade. Quando uma pessoa nasce de novo em Jesus, ela tem paz no coração, ela está feliz, está tranquila. Muitas vezes o mundo vai oferecer então para ela maneiras de tirar ela dessa paz. E nós sabemos quando vamos tomar uma atitude que vai tirar a nossa paz. Isso é verdade mesmo. A nossa consciência não está tranquila. O que ele está dizendo é: tomem apenas decisões que vão deixar a consciência de vocês tranquila. Um homem que nasceu de novo, ele não vai ficar açoitando sua consciência fazendo aquilo que está contra a vontade de Deus. Que a paz seja o árbitro. Está em paz? Avança. É algo que vai tirar a paz que Jesus pôs em você? Pare aí mesmo. Então é só uma coisinha que eu achei importante nós comentarmos. Sim, aqui. É verdade. Isso é muito importante mesmo. E termina o verso 15, né? E sede gratos. Ou sede agradecidos. Falamos da gratidão em estudos anteriores. Isso ainda aparece de novo no final do verso 17. Dando graças a Deus Pai por ele. Aqui o verso 16 diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Eu gostaria rapidamente de ir a Efésios 5,18, para nós vermos como Efésios coloca, como Paulo coloca em Efésios. Verso 18: não vos embriagueis com vinho no qual é excesso, mas enchei-vos do Espírito. Então, em Efésios 5 diz que nós estaremos cheios do Espírito, e aqui diz que estaríamos cheios da palavra de Cristo. Como nos encher do Espírito da palavra de Cristo? É a mesma receita. Nós fomos ver aqui falou, ensinando, cantando com salmos, hinos e gratidão no coração. O verso 19 agora de Efésios 5 fala: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim também que termina o 17, ou seja, para que nós estejamos cheios do Espírito da palavra, é necessário que nossos lábios não saiam coisas contrárias ao que é, na verdade, um verdadeiro louvor. Nós vamos focar mais na música já também, mas deve sair louvor dos nossos lábios, instrução naquilo que é correto e gratidão. Essas duas coisas, se não há no nosso coração louvor e gratidão, o Espírito não pode habitar ali. Um coração que não possui gratidão é incapaz de apreciar o dom de Deus. E quem é incapaz de apreciar o dom de Deus não recebe o dom de Deus. Deus só o dá para aquele que sabe apreciá-lo. E se nós aprendemos isso, nós vamos louvar a Ele, vamos ter o coração grato todo o tempo, para que o Espírito Santo habite em nós. Só um detalhe sobre essa questão da gratidão, fiquei pensando na cura dos 10 leprosos, porque eles foram curados enquanto eles iam. Ou seja, eles tiveram que exercer fé na palavra, eles foram curados, mas somente um voltou. E esse um que voltou, ele não era judeu. Isso é bem significativo, né? Mas independentemente disso, ele voltou para fazer o quê? Agradecer. E só ele ouviu as palavras de Cristo: a tua fé te salvou. Olha só que coisa, né?
aqueles outros 9 foram curados, mas será que o coração deles foi curado? Aquele que teve o coração curado é aquele que voltou para agradecer, porque ele queria receber mais de Cristo. Ele demonstrou a gratidão por tudo aquilo que Cristo fez, e Cristo, a gratidão o habilitou a receber mais de Cristo. Esse é o ponto, né? Realmente. E é o que você está comentando, a gratidão. Sem a gratidão, como que Cristo vai habitar abundantemente em nosso coração pelo Espírito, pela palavra? E o detalhe é que a gratidão é impossível se nós também não colocamos em prática o que Paulo disse no verso posterior aqui em Efésios. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O que quer dizer isso? É impossível haver gratidão sem humildade. Porque quem não é humilde acha que merece. Os humildes são aqueles que entendem o seu lugar. E se nós entendemos nosso lugar, tudo que nós temos é bênção. Então nós não merecemos nada e recebemos tudo. Amém. Gratidão e produz novos frutos na vida. Agora, se eu já estou cheio de mim, já sou digno das coisas que tenho, mereço o respeito dos outros, mereço a honra dos outros e que Deus me dê as bênçãos porque eu sou muito obediente. Isso não é humildade. É autopiedade. Humildade por mais que você esteja andando no caminho de Deus, você sabe dentro de você, não com sua boca, com sua língua, com seus lábios para os outros ouvirem. Você sabe dentro de você que tudo que você faz é o mínimo que você poderia fazer. Você está apenas fazendo, como diz na Bíblia também, servos inúteis. Está fazendo apenas aquilo que deveria fazer. Não está passando do nível. Então, tudo que nós recebemos é de Deus e gratidão deve ser dada a Ele constantemente. Amém. Louvado seja Deus. É interessante o texto aqui também que fala da música como um instrumento de admoestação. E como que a música pode ser usada para isso, né? Porque nós vimos que uma das maneiras de nós estarmos cheios do Espírito é salmodiando, é cantando hinos, louvando a Deus. E a gente tem o texto de Atos 16, de Paulo e Silas na prisão, num ato de se encherem do Espírito, louvando a Deus, para que eles não tivessem nenhum tipo de rancor para com o carcereiro que os maltratou, que foi muito maligno para com eles, em que eles não tiveram nenhum tipo de ressentimento no coração, eles demonstraram que eles eram filhos de Deus, e isso operou a conversão do carcereiro, que era um demônio na forma humana, que se transformou num filho de Deus. Então, como que eu posso usar através do louvor uma admoestação? Como que eu posso usar o instrumento, a música, que é um instrumento poderosíssimo de influência na vida do cristão, na vida do ser humano, não só do cristão, de uma maneira geral, como que eu posso usar isso para admoestar? Atos 16 já demonstra isso, né? No aspecto até de testemunho, de reprovação, através do louvor. Como assim? Enquanto eles eram para estar gritando, eles estão louvando. É uma manifestação, é um tipo de testemunho. Então vamos falar um pouco aí da influência da música, que é muito forte. A música, ela realmente é um instrumento de muito poder. Tem uma pessoa que, eu não sei se ela tirou essa frase de alguém, mas eu vi essa frase que ela escrevia, que era o seguinte: a música não é um negócio, é a arte de controlar pessoas. Ou seja, a música realmente tem um poder que nós subestimamos. E a realidade, pastor, é que eu acho que a música ocidental atual perdeu muito e perde muito daquilo que é o propósito original da música. Por quê? Porque a música atual e momentânea é focada em quanto mais sentimentos ela desperta, melhor ela é. Esse é o fato. Então nós muitas vezes cantamos, e convenhamos, acontece com todos nós nem percebemos que estamos cantando. Nem estamos prestando atenção no que estamos ali pronunciando as letras, mas não estão caindo no coração. Estamos ali seguindo a linha melódica, não estamos nem pondo atenção naquilo que está sendo dito, e aquelas músicas que mais tocam e às vezes deixam a gente assim todo por causa da melodia, talvez nem tenham tanta letra, sejam músicas repetitivas e que ficam enchendo ali, parecendo enchendo linguiça de alguma maneira de Deus ou seja de quem for, em vez de ter conteúdo real que alimente a alma do homem, né? Então, esse é um ponto. Eu acho que nós deveríamos cantar e prestar mais atenção àquilo que estamos cantando, porque o maior papel da música é fixar a palavra na nossa mente. Eu diria que esse é um dos principais. Tanto é que os salmos, todos eles tinham esse propósito. Exato. Era fixar a palavra de Deus na mente. Não era simplesmente fazer uma música que consiga emocionar todo mundo. A parte de que a música toca os sentimentos é real, é funcional e necessária. Nós vemos no caso de Davi, por exemplo, que ele acalmava o coração de Saul, que estava possesso, através de uma boa música. Só que isso também nos mostra que há um tipo de música que faz isso. Se nós olharmos para a realidade hoje e para vários rituais que existem, a música pode servir para dois fatores. Ou ela vai servir para atrair
vamos lá, só para iniciar. Podemos dizer que a música é uma ponte entre o reino espiritual e o reino físico. Uhum. Pode ser uma ponte para trazer Satanás e incorporar nas pessoas, como nós vemos em vários rituais por aí. Sim, é verdade. Ou também pode ser para trazer o Espírito, como nós lemos em Efésios. Uhum. O Espírito Santo também chega a nós quando nós chegamos a um Espírito que é trazido pela música. E é o quê? De conseguir meditar melhor na palavra que está sendo cantada, melhor dita, e sendo gravada na nossa mente. Uhum. É assim que nós preparamos para a habitação do Espírito. Então a música tem um poder muito grande para animar, ensinar os outros, para engrandecer a Deus e demonstrar gratidão. Exatamente. É um ato de adoração a Deus para que a palavra nesse instrumento, usar a música de uma maneira instrumental mesmo, para internalizar cada vez mais a palavra de Deus no coração. Isso é precioso, né? Tanto que quando você vai para a Bíblia hebraica, os massoretas, eles adicionaram símbolos para você cantar as escrituras, desde Gênesis até Malaquias. Então, muitos judeus têm não apenas porções dos livros, mas livros memorizados através do cântico. E de fato, os salmos eles eram louvados e a palavra era internalizada, e a gente tem que olhar para a música, que é uma expressão tanto quanto artística, do amor de um homem para com uma mulher, de sentimentos de alegria e de tristeza. A música tem esse aspecto artístico, né? Eu não quero tirar isso da música, mas olhar para ela como um instrumento trazendo uma utilidade para internalizar a palavra de Deus, usar ela de uma maneira um pouco mais intencional, como um instrumento mesmo. Sim, eu Isso creio que muito Deus tem muito nos importante. dado conhecimento para muitas pessoas, para produzir realmente música que atinge essa finalidade. Primeiro aspecto, o que mais importa não é o aspecto do som, primeiro. Não estou dizendo que não importa, mas o que primeiro mais importa é aquilo que está sendo dito. Isso, exatamente. A mensagem que está sendo passada. E, segundo, o restante vem para causar uma impressão mais forte com relação àquilo que está sendo dito. Então, quando nós cantamos Cristo entra no horto, a sós, é uma música triste, ela traz uma aflição, um peso do momento ali, isso, né? Traz um sentimento para a letra, isso, né? Uma meditação, torna mais meditativo. Agora, quando nós pegamos uma música, caminhando, caminhando, é algo mais alegre, ela nos leva para o céu também. Então Deus nos deu essa arte para usá-la de maneira a nos fazer experimentar melhor e mais intensamente aquilo que Ele já nos mostrou, mas o fato é, quanto mais espiritual e menos sentimental, mais ela servirá ao propósito divino. Exato, é como se a música ela trouxesse um tempero para aquilo que já está escrito. Então, o que está escrito traria alegria, então a música vai aumentar, aumenta, voluma isso. Então, exatamente, o importante é a mensagem. E hoje, quantas músicas, né? Até no nosso meio que não tem mensagem, que está tão filosófica, é a folha que cada árvore, não sei. Isso fala assim, e não fala Jesus, não fala Deus, não fala nada de nada. Parece que é para Deus, tanto quanto filosófico. Algumas parece, né? que são para Deus e você vai ver a letra inteira, você tem será que é para Deus mesmo? Ou é um marido? Exato, é um quadro esposa. Abstrato, né? Que eu posso chegar num quadro e ficar assim, não, eu acho que aqui é o marido, não, aqui é Deus, não, aqui é uma coisa assim, não comunica nada com nada. Ficou muito artístico e a letra se perdeu, né? A comunicação da verdade, da palavra de Deus, que é o que mais importa mesmo. Vamos então para as considerações finais. Foi uma lição maravilhosa, uma lição assim exortativa, né? Que nos traz para o aspecto prático, para a realidade prática do cristianismo, não apenas um aspecto teórico, que é o mais importante. A prática ela tem que ser de fato o aspecto que molda mesmo, né, que torna real, efetivo tudo aquilo que Cristo fez por nós e faz em nós também. Vamos para as considerações finais. Amém. Então, meus irmãos, o meu convite para vocês nesse dia é que vocês meditem mais em Cristo, nas coisas que são do alto, olhem para cima, não permitam que as coisas deste mundo, sejam boas ou ruins, atraiam mais a sua atenção do que a única coisa plenamente boa, que é a presença de Cristo e aquilo que Ele pode fazer em nós e através de nós. Amém, amém. Curtiu este material, esta recapitulação? Deixa aí o seu like, deixa nos comentários também pedidos, agradecimentos, sua participação. Ela é muito importante, sua participação ela é vital aqui para darmos continuidade, para que também a plataforma aqui recomende para outros. Deixa seu like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, ative as notificações, seja membro do canal também, que é uma grande bênção para ter aí um acesso a conteúdos que serão maravilhosos como esse que está sendo na sua vida também. Vamos finalizar com uma oração, feche seus olhos sendo possível, vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai,
Nós te agradecemos pela tua palavra, por mais uma recapitulação que nos mostra a importância de morrermos diariamente para o eu, para que Cristo viva em nosso coração. Que sejamos realmente novas criaturas no trato dentro de casa, com a esposa, com o marido, com os filhos, com os irmãos da igreja também, com pessoas que não conhecem o Senhor, que possamos ser uma revelação do teu caráter a elas, assim como chamaste ao povo de Israel, que sejamos luz para essas pessoas, Senhor, e que realmente sejamos novas criaturas em Cristo Jesus. Que este velho homem permaneça morto, seja despido e assim a gente possa se revestir do novo homem que se renova dia a dia para ter a imagem de Cristo Jesus restaurada plenamente em nós. Amém. Obrigado por tudo que tu és e tens feito, continue conosco, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui finalizamos então mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Até a próxima semana, que Deus abençoe essa semana na nossa vida, que seja uma semana de vitória e de crescimento em Cristo Jesus. Amém. IAG, juntos avançaremos.